Na Semana do Meio Ambiente, a Universidade Newton Lins exibiu na última quinta-feira o documentário Amazônia, o Despertar da Florestania, dirigido pela atriz e ambientalista Cristiane Torlone e pelo jornalista, produtor e roteirista Miguel Shelvodowski, no auditório Vânia Pimentel, localizado no campus da instituição, no bairro Parque das Laranjeiras. O documentário discute como a floresta amazônica e a própria natureza são tratadas no Brasil desde o início do século XX e reúne testemunhos e entrevistas de diversas personalidades do país, como André Trigueiro, Benki Bianco, Marina Silva, Lucélia Santos, Caetano Veloso, entre outros. Nós começamos a fazer um abaixo-assinado pela preservação da Amazônia, chamada Amazônia para Sempre. Na época que nós viemos gravar o Amazônia de Galvez a Chico Mendes, que nós passamos aqui pelo estado do Amazonas e depois pelo Acre, que eu não conhecia, ali eu tive o primeiro impacto da devastação mesmo, né? Em Rio Branco. E ali foi gerado, junto com o Juca de Oliveira e o Vitor Fasano, um documento e que acabou se tornando um documento de mais de 1.200.000 assinaturas, que na época entregamos ao presidente Lula no segundo mandato. E a gênese do filme está ali, porque durante aquele período eu fui fazendo, acho que uns 2 anos, assim, fazendo ouvidoria pelo país inteiro, e eu fui já captando eu mesma algumas imagens. Então ali já começa o filme. Ele precisa despertar todos nós, inclusive a nossa língua é uma língua tão magnífica, a língua portuguesa, que quando ela precisa expressar um sentimento que é quase indizível, ela inventa uma palavra. Então, assim, o português inventou saudade e assim o português inventou florestania, que é um neologismo do qual eu tenho muito, muito orgulho. A primeira vez que eu ouvi essa palavra no Acre, eu falei, meu Deus, soa lindamente, que palavra linda, de onde veio isso? E aí não tinha registro. Disse assim, não tem registro, isso foi criado aqui, numa tentativa de fazer com que esse conjunto de leis, deveres e direitos da cidadania seja aplicada na floresta. E qual não é a minha surpresa quando eu descubro que os povos originários são a florestania. Eles atuam a florestania, eles não têm que aprender num lugar como, né, manejar o seu espaço, os seus bichos, a fauna, a flora, o meio ambiente. Eles sabem em si, porque eles não se apartaram disso. Então a ideia da florestania, primeiro, é trazer uma boa notícia, que existe uma palavra para isso. A gente, né, nós somos uma civilização que precisa de palavras, de etiquetas, né? Dizer, eu te amo. Então, sabe, tem que ter um nome aquilo que a gente sente. E esse nome é lindo. E existe um jeito de fazer isso. E o jeito de fazer isso é reflorestar as mentes. Então, a ideia do filme é reflorestar mentes. Por isso que eu acho que o melhor lugar para esse filme passar é nas escolas e nas universidades. Na Semana do Meio Ambiente, então nós elegemos várias ações que fossem pontuais para que abrisse também essa discussão, reflexões sobre o meio ambiente, e nada melhor do que a cultura, né, que você, através da cultura, através de documentários como esse, que são sólidos, com informações riquíssimas através da nossa região, você pode dialogar com a sociedade. Então, a intenção é trazer esse documentário para o berço da discussão, que sem dúvida nenhuma é a universidade. Né? Na universidade que se levantam críticas, que se fazem reflexões, é o lugar onde criam-se respostas. Então, trazer isso democraticamente para o meio, para o seio da comunidade acadêmica é muito importante. É uma ação concreta da universidade, que envolve cultura, envolve personagens da sociedade, academia, professores, enfim. Então, sem dúvida nenhuma, vai ser uma forma leve, uma forma rica, porque através da cultura você consegue, muitas vezes, enxergar o passado, o presente e o futuro, né? Então, essa é a nossa intenção, é trazer a informação de uma forma que enriqueça, né, o conhecimento, né, e as informações sobre a nossa região e sobre o mundo que nós estamos inseridos. Além da Amazônia, o filme foi rodado em locais como Roma e Brasília e leva ao surgimento do conceito de florestania, palavra que sintetiza a cidadania e direitos florestais como código genético de nossa identidade. Meu amigo, é longa como a história da nossa redemocratização, porque eu começo a vir para Manaus
numa concomitância. Em 82, nós começamos a abertura, né? Ainda em tempos da ditadura, se começa a abertura. Antes das diretas já. Então, já na época, eu já comecei a me alinhar com, não fazendo política profissional, mas fazendo uma política, vamos dizer assim, ecumênica. Né? Como artista e como atriz, eu entendo que existem polos positivos em muitas filosofias partidárias. Então, eu desde muito cedo entendo isso. E nos anos 80, eu fui convidada para reabrir o teatro de Manaus. Aliás, hoje estava ali em frente, eu sempre me emociono, bato lá na porta, eu quero entrar, deixa eu ficar aqui um pouquinho, tem uma placa da senhora aqui, eu falei, eu sei que tem uma placa, mas posso ficar aqui um pouquinho? Eu descanso a minha alma quando eu estou dentro dos teatros. Então, assim, esse é um teatro que ele é muito especial para mim, porque eu beijei o palco dele para ele ser reaberto nos anos 80. E em 84 começa a Direta Já. Então aí eu comecei a viajar pelo Brasil inteiro e aí voltei para cá. Então você não tinha nem nascido, nem você já estava eu, nem você já estava eu lá aqui beijando os palcos de Manaus. Existe a possibilidade de se fazer o Amazônia 2, mas nesse momento eu estou voltando para o teatro com um projeto com o Antônio Fagundes. Então eu pretendo vir com esse conteúdo para cá, para esse teatro maravilhoso, para poder ter um contato muito pessoal com o público, que não tem plataforma no mundo que funcione melhor do que o olho no olho. Olha, viremos em algum momento para Manaus, 2 de nós, uma comédia deliciosa, 4 atores, do autor Gustavo Pinheiro, mas vai ter que esperar um bocadinho, porque a gente vai ainda passar por São Paulo e Portugal.